Não. Eina? Boa tarde, gente. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Já já daremos início à nossa live. Oi, Eina, tudo bem com você? Olá, tudo bem? Gente, para Tudo quem não me bem, pessoal. conhece, eu sou o Fernando Polacchini, produtor do Festac, e essa é a live Festac, com uma programação especial para você. Eu gostaria de apresentar a nossa convidada, para quem não conhece. Ela é atriz, diretora e bailarina, professora de interpretação e expressão corporal para atores, formada em licenciatura em teatro na Faculdade de Artes Alcântara Machado, formada em artes cênicas no Teatro Escola Célia Helena, professora de expressão corporal para atores no Teatro Escola Célia Helena desde 2011 e nossa segunda jurada do festival, da segunda edição do festival. A nossa convidada de hoje é Eina. Seja bem-vinda à nossa live, viu? Obrigada, eu que agradeço. Gente, vou começar agora. Quem quiser pode ir mandando perguntas que a gente vai respondendo no decorrer da live, tá? Para começar, você poderia me contar um pouco sobre sua história e o seu envolvimento na cultura? Sim, eu comecei a fazer teatro, me interessar por teatro bem nova. A princípio eu queria ser bailarina, aí eu tinha muitas dificuldades físicas, que era a Lília Cabral. E Sei. aí eu tinha um programa na época que apareciam assim os comerciais, que chamava Globinho, não é do seu tempo. E aí eu vi que a minha professora de arte estava no teatro. Eu assisti a peça dela, fiquei maluca, louca, com uma sensação incrível, e falei, nossa, é isso que eu quero fazer. E desde então eu comecei na escola a ir testando peças, fazia pequenas peças, dirigia, fazia aquela coisa que eu acho que é legal mencionar aqui, porque a gente está falando de um festival estudantil, né? Então, Sim, é muito daí para importante. frente eu continuei Uhum. dançando e né, aventurando pelo teatro até que eu resolvi que era isso mesmo que eu queria fazer já. Professores, tá me ouvindo bem? Que agora parece que deu um. Tá me ouvindo bem? Agora eu tô te ouvindo melhor. Deu uma picotada num pouquinho do final da sua fala. Não, eu estava falando que eu tive professores incríveis nessa faculdade, Humberto Maiani, no Célia Helena também, a própria Célia Helena, Marco Antônio Rodrigues, diretores muito interessantes, o Vitor Mendes, já falecido, que foi um diretor incrível, professores muito bons, assim, Ana Tomás, de corpo. Eu acho que os professores também eles são fundamentais na nossa vida, porque eles vão nos encaminhando, né? E aí foi isso, foi Sim, o assim que eu professor, entrei. ele Não o estou te ouvindo professor é bem. muito importante, sim, no nosso. Tá me escutando agora? Tô. Tá meio É isso caindo, mesmo, justo né? agora. O professor ele é muito importante na formação do estudante e pode levar a gente para uma futura carreira, né? Assim, dependendo o que professor que você teve, ele pode te incentivar muito na vida, né?
É. E falando Ou nesse para seu... uma futura carreira que talvez não seja artística, mas que vai ter toda uma influência da Sim, arte, né, nessa pessoa, ou alguma, ou até, né, o teatro mesmo, enfim. certo. Deu Hum, um... e falando nesse seu tempo da época de escola, você fez teatro na escola? Como foi? Então, eu estava te contando, né, que eu comecei fazendo, depois que eu vi a peça infantil da Lília Cabral, que ela era professora de artes. E aí eu comecei a fazer várias pecinhas na escola, peças de trabalho de inglês, trabalho de literatura, trabalho de português, e isso foi crescendo. As peças de final de ano, aí com o tempo eu também já era chamada para organizar as peças da escola. Acho que isso acontece com todo mundo que tem aptidão. A professora sempre fala: vai lá então, dirige você, arruma lá a peça do final de ano que a gente vai fazer. E isso foi se definindo, né? Foi evoluindo ao longo da minha vida, assim, teatral. Sei. E você nessa época participava ou acompanhava festivais de teatro estudantil Festivais amador? Isso. com Eu acho que festivais de deu um clube, corte. né? Deu um corte, tô vendo. Não sei, tava tão bom, É, né? Tava tão boa a conexão. É, sim. em teatro de movimentos juvenis. Você pode repetir essa sua última fala, porque eu não consegui entender. Gente, vamos aguardar um pouquinho, que deu um problema na conexão aqui da Einot. Voltou? Gente, enquanto isso, eu. Tem uma coisa. Quem quiser ver as nossas entrevistas que a gente estava tendo, né? Que a gente fez, as últimas, podem entrar no nosso YouTube do festival para ver as nossas outras entrevistas e depois e depois essa. Gente, vocês estão conseguindo me escutar bem? Oi, Fê. Oi, tá me escutando? Tá travando, né? Vamos ver se agora vai. Vamos ver. Fala. O Vamos. que que você estava falando? Não, você poderia voltar? Eu vou repetir a pergunta para você e se você puder falar de novo, porque a gente não conseguiu ouvir a sua resposta. Você participava ou acompanhava festivais de teatro estudantil amador? Sim, então, eu comecei a participar de festivais dentro da escola técnica, que era do Célia Helena. Então, a gente fez, sabe, festival de Jales, festivais amadores. Nesses festivais, muitos grupos vinham de escolas. Eu já estava numa escola técnica, né? Então, a Sei. gente participou do Festival de São José do Rio Preto, de Florianópolis, de Jales, de São José dos Campos, Sorocaba. Fizemos muitos festivais, assim, e é muito legal, porque é o tubo de ensaio, né, você começa a ter hora de voo, né, hora de palco. Você começa Sim. Einat, ela caiu de novo, gente. Vamos aguardar um pouquinho. Einat, tá... Acho que travou de novo, Einat.
Gente, vamos aguardar um pouquinho enquanto ela volta. A conexão dela caiu. Oi, Nath, eu acho que eu vou te chamar de novo para ver se melhora, tá? Peço paciência a todos. Imprevisto acontece, viu, gente? Ao vivo é assim mesmo. Tô chamando ela de novo. Vamos ver se agora melhora a conexão. Peço desculpa. Gente, como eu estava falando, quem quiser ver as nossas outras lives que tivemos, podem entrar no YouTube do festival, tá? Que é Festac. YouTube do Festac, tá? Vamos aguardar ela atender. E, gente, um dos nossos ex-jurados do festival está ao vivo, Ricardo Leite. Ricardo, seja bem-vindo à nossa live também. Acho, Agora eu acho agora que vai acho que... melhorar, porque eu pus no 4G. Vamos ver. Ei, né? Eu tô aqui. Você não tá Tá me me ouvindo, não? escutando? Tô te Agora eu escutando. tô. Meu vídeo tá parado, né? Isso, mas... tá parado o seu vídeo. Se eu apertar o X, será que ele volta? Não, aí você sai da live. Não, então não vamos apertar. Tá bom, vamos falando. Uma hora ele vai funcionar. Se vocês estão me ouvindo, Isso é o mais importante. Então, e o congelar. para você, qual a importância do teatro estudantil amador? Então, o que eu estava falando já, né? Eu acho que se você não for se tornar um ator, você pode se tornar um artista. Se você não for se tornar profissionalmente um artista, por conta da sua experiência, no mínimo, você vai ter um repertório pessoal, referencial, reflexivo, que vai te deixar, eu costumo dizer assim, mais inteligente emocionalmente, mais inteligente para a sua vida, mais aberto, mais flexível. O teatro tem esse potencial, né? É desse tipo de inteligência que eu estou falando. Além de você realmente se alimentar, né, intelectualmente, tem toda uma história que é espiritual, que é emocional, que é, sabe? Sim, Não tem como não dizer, né? O teatro continua sendo e sempre será uma maneira de se curar, né? De levar sim. cura e de se curar. Porque te dá o senso crítico, né, o teatro. Acho que isso é uma essência do teatro. Te cria dentro de você um senso crítico, de análise, realmente. Por mais que você não vá seguir na área. Semana passada a gente teve um ex-integrante do grupo que fez teatro por vários anos com o grupo Arte em Cena e hoje foi para outra área, mas o teatro trouxe uma bagagem para ele, né? Com certeza ele vai levar tudo que ele adquiriu na vida teatral, na vida de criar e se colocar em situação, você consegue ver o outro, você consegue ter uma identificação, porque você treina isso no trabalho do fazer, de criação. Você joga esse jogo, é o jogo de me colocar no lugar do outro, porque eu estou vivendo alguma história, porque eu estou contando uma história. Então eu tenho uma visão do que é micro e do que é macro pela experiência, né, criativa, por fazer. Então isso é tão rico, é essa força mesmo que o teatro tem. Nossa, eu estou travada até agora, né? Ah, mas sem problema. Teve uma outra que isso também aconteceu e a gente seguiu.
E depois de um tempinho voltou a imagem, Beleza, entendeu? tá bom. Então vou relaxar. É, Hum. pode relaxar. E o que foi? E o que foi para você o Grupo Tapa? O que foi na sua vida o Grupo Tapa? O grupo Tapa é um grupo muito bom. Na minha vida ele é fundamental, ele tem um sentido de estrutura, para mim, de estrutura também referencial, como se aproximar de um texto, como lidar com a palavra. Tapa tem um trabalho de lidar com a palavra que, pelo menos na minha época, porque eu acho que isso até se modificou com o tempo, não era, era uma qualidade meio baixa, as pessoas tinham muita dificuldade no falar. Eu acho que isso melhorou, porque eu acho que essa galera jovem, millennial, X, Y, né, já vem já vem com esse chip de comunicação. Então, claro, não é o mesmo estudo, né? Não é a mesma força que o Tapa tem, mas o Tapa tem esse trabalho vocal, né? Da imagem, de trabalhar a imagem da palavra, que eu acho que é muito importante, e também ele tem uma proposta de se aproximar do universo do autor em questão. Então ele é fiel ao universo. Hoje em dia, a gente pode achar que isso já foi, é ultrapassado, a gente está fazendo um teatro muito mais, né, pós-dramático, a gente está vivendo contemporâneo, mas o Tapa, ele conseguiu fundamentar isso numa época em que as pessoas já queriam fazer uma coisa muito louca, sem ter base, você entende? Então eu acho que Sim. esse é um valor do Tapa fundamental para o teatro brasileiro. Assim como outras, né? Assim como o Zé Celso tem o valor dele, como cada grupo, né, dentro da sua vertente, tem o seu valor. O Tapa sempre trouxe para a gente o universo do autor e mostrou, ó, antes da gente despirocar, antes da gente desconstruir tudo, vamos ver quem é Chekhov, vamos ver quem é Arthur Azevedo, vamos trabalhar com Nelson Rodrigues, entendeu? Então eu acho que o Tapa tem ele fundamenta muito, sobretudo em São Paulo, depois, quer dizer, eles começaram no Rio, depois eles vieram para cá, mas eu acho que tem essa força. E, de fato, toda a minha formação veio de lá. Eu não sei, eu não acho que eu tenha aplicado lá, mas tudo veio de lá. Tudo veio do Então, Tolentino. Fala. então para você a importância do Grupo Tapa do Teatro Nacional é isso, é essa bagagem que eles te dão dos autores, é isso? Dos autores, da técnica do trabalho, de um olhar aprofundado, com referências de verdade, não é uma coisa rasa, não é né? Eu aprendi a estudar, eu aprendi a lançar um olhar sobre uma obra de uma maneira mais aprofundada, sem desrespeitar ou sem falar, nossa, então tá, a gente está... É isso que eu quero dizer, assim, nós estamos num momento em que tudo é multidisciplinar, então a gente tem assim, uma profusão de linguagens nas criações. Então, eu sei porque, como eu dou aula para muitos jovens, as pessoas veem o Tapa e acham super careta, né? Mas a gente tem que olhar para o trabalho do Tapa como como um grupo que, antes de te dar o reverso da medalha, ele te dá o que é o fundamento, é o chão. Então eu acho muito importante, por exemplo, gente que nunca foi ao teatro, assistir um trabalho do Tapa, para começar. Porque senão esse cara vai assistir porque ele vai ver um texto, ele vai ver atores falando, ele vai ver uma história sendo contada, ele vai ver o mundo desse autor. Porque senão esse mesmo estudante, ele vai assistir uma peça
contemporânea, e talvez ele não queira nunca mais voltar. Porque teatro, quando é ruim, é muito ruim. Você não quer nunca mais ver. Não é verdade? Um teatro pode marcar a sua vida para ambos De um os lados. jeito... Pois é. Então, e também pode ser uma experiência inesquecível, que nem o cinema, nem o streaming, nada disso vai te dar, né? Quando eu contei para você, eu fui assistir uma peça da minha professora de artes. E aí eu cheguei lá e comecei a ver uma peça infantil, eu devia ter 7 anos. Eu nunca me esqueço da sensação, eu não me lembro da peça, mas eu lembro que tinham vários fios que iam de uma sala para outra e eles estavam fazendo, sabe, os atores cantando e fazendo uma performance, assim, que eu nunca mais me esqueci. Aquela sensação me levou para um mundo que eu disse, nossa, esse é o meu mundo, é para aí que eu vou. Eu quero ser isso, eu quero ser criadora desses mundos, né? Sim, Então esse é o poder de uma peça que te marca, de repente, né? Uma peça, quando você vai assistir uma peça, a primeira peça que a gente leva uma pessoa que nunca assistiu para ver, marca a vida dela. Que é ali que você vai ver se a peça for boa, ela vai querer ir mais ao teatro. Agora, se a peça não for boa, pode ter certeza que a gente acabou de perder mais um espectador. A gente perdeu um espectador. E é o que eu sempre falo, que nós temos que conquistar o público. É a nossa função, tudo bem, a gente faz teatro porque a gente se alimenta, porque, sei lá, quantas vezes a gente já não fez peça para 5 pessoas. Isso faz parte. Sim, e você está ali, você continua. Mas a gente não pode esquecer que é de nossa responsabilidade pescar esse espectador, né? Estimular esse espectador, conquistar esse espectador. Porque como criadores de cultura, como pessoas, né, a gente tem que conseguir conquistar esse cara. Esse cara tem que querer voltar ao teatro. Ele tem que viver uma experiência bacana, que realmente vai transformá-lo, que pode transformá-lo, ou que ele fale, beleza, eu quero ver de novo. Eu achei isso interessante, eu quero ir de novo, eu gostei dessa experiência. Né? Sim. Nós aqui da outra ponta, desculpa, fala. Pode falar. Eu acho que quem está nessa ponta que está apresentando tem que entender que ele que vai formar o público que vai estar assistindo ali, que pode ter certeza que às vezes na apresentação pode ter alguém que nunca vê, você vai estar formando aquele cara para incentivar ele a estar lá, para assistir mais, para estar com vocês, para se apaixonar pelo teatro. Eu acho que o ator tem que ter isso muito na cabeça, que ele é formador de público. Sim, total. E é a nossa responsabilidade. Quando a gente entra em cena, a gente tem que saber que é isso que a gente tem que fazer. Contar uma história tão interessante e fazer tão bem feito, ter um rigor tão... um rigor e uma verdade naquilo que a gente faz, tão fundamentado, que a gente chama esse cara, a gente pesca ele pra gente. Pra cultura, na verdade não é pra gente, é pra cultura. E para que as coisas melhorem, para que a educação melhore, para que esse país melhore. É um trabalho de passarinho, né? O Silney Siqueira falava isso, é uma frase que ele falava o nosso trabalho ele é de passarinho, mas cada passarinho vale alguma, né? Vale alguma... Vale o nosso trabalho, vale o nosso suor, a nossa entrega. Sim. E você não fez só parte do grupo Tapa, né? Você fez parte de um outro grupo, não foi? Né, então, aí eu tive vários outros parceiros, né, e grupos. Eu trabalhei depois com a Companhia do Feijão, que é uma companhia que tem um trabalho incrível, maravilhoso. Aí foi muito legal, porque tudo que eu aprendi e não consegui aplicar, eu consegui encontrar um caminho, aplicar lá, né? Porque também tem isso, o Tapa me fundamentou, mas eu era muito jovem, muito imatura, né? Então, a gente também, as fichas caem, né? Os WhatsApps ficam azulzinhos num determinado momento que você fala, opa, entendi, agora eu entendi, né?
por isso que você não pode desistir, porque você estuda, você se desenvolve aos poucos. E às vezes você acha que não está adiantando nada, você continua ruim, né? Ou continua difícil, ou continua sendo, porque não é uma profissão fácil, é um ofício sazonal, difícil. Agora, por exemplo, a gente está na lona, total. Não existe lona maior. Olha, de todas as lonas que eu já vivi, essa é a maior lona, mas todas as lonas me prepararam para esta. Então, né, é isso. E aí, eu estava falando dessa maturação, né, do trabalho, mas então, e aí depois eu trabalhei com outros grupos muito legais e pessoas muito legais. Eu fiz vários trabalhos com um autor, diretor e ator também, que se chama Tony Giusti. Trabalhei com o Núcleo Experimental, que é sob a direção do Zé Henrique de Paula e da Fernanda Maia. Também muitos anos, são parceiros, amigos, né, que a gente segue trabalhando. A Eliane Sombrio, que é minha parceira de muitos anos, são pessoas importantes na minha formação, na minha carreira, e outras pessoas, a Gisele Ramos, que depois a gente começou a dirigir e fazer trabalho juntas, muitas pessoas que você vai fazendo parcerias e vai desenvolvendo o seu trabalho, né? Sei. Vou ler agora um comentário das pessoas que estão assistindo, que tem um comentário bem legal, e era sobre o tema que a gente está falando. O Fernando, ele comentou, ele fez o seguinte comentário: uma experiência, é uma boa experiência no teatro, fará o boca a boca para outras pessoas conhecerem também. Eu achei, quando eu estava olhando aqui agora os comentários, eu achei esse comentário muito importante para ser dito, porque é isso, é o boca a boca. E o boca a boca que vai levando. Eu creio que o que dá gosto para você voltar para o teatro eu comentar com você, né? A gente não comenta, assiste lá no Netflix, e às vezes as pessoas comentam os mesmos seriados um tempão, e você fala, mas tem uma preguiça, não sei, esse nome não me atrai, até que você vê, e você fala, nossa, é fenomenal, por que eu não vi antes? E é isso que tem que acontecer no teatro, né? Eu queria falar também de um outro grupo que é super importante também na minha carreira, que eu não falei, e eu vi que a Mônica Grando entrou. Mo, também a companhia do Ator Careca é muito importante também na minha formação, na direção. Alberto Giraldelli, que é um autor incrível, que escreve super bem, e é da companhia do Ator Careca, eu queria falar também. Pode falar. Agora eu estou vendo as pessoas entrando, eu preciso falar, né, da Sandra Corvelloni, que também é super importante na minha vida profissional e artística, a Ângela Fernandes, que também fez comigo Café Azedo. As pessoas estão entrando, eu vou falando, meu Deus, eu não sei, eu não falo. Tenho alunos que eu estou vendo aqui também, e um beijo para a Josi. Ela pediu para você mandar um beijo para ela, né? Josi, estou esperando minha tarefa, minha música. Mas acho que é isso. Agora a gente está num momento, né, lona, sim, mas vai passar. Está um momento muito complicado no nosso país, com coronavírus e afetando diretamente a arte em si, né? Ele afeta muito a arte, porque a gente o que é o teatro? É o contato, né? Não dá pra gente fazer um teatro nesse distanciamento. E aí me vem uma questão, que esses dias eu estava vendo uma peça no YouTube. Aí eu queria saber sua opinião. O que você acha dessa nova forma de fazer teatro que as pessoas encontrarem nessa quarentena? Que é essa forma de um teatro por vídeo, em que as pessoas assistem pelo seu computador. Então, eu acho que é um jeito da gente continuar exercitando alguma coisa, né? E de uma maneira bacana.
eu também vi algumas coisas, eu vi umas leituras excelentes, super criativas, que usaram recursos do vídeo, né? Aí, enfim, tem uma discussão agora, né, sobre isso, mas teatro é vivo, teatro é palco, teatro é o público na plateia e você no palco, ou então o público com você, ou então numa arena, ou então num espaço cênico desconstruído, diferenciado, mas que é presencial, que é do jogo ali. Agora, esse teatro, esse videoteatro, é uma maneira da gente continuar criando, é uma maneira da gente continuar estudando, é uma maneira da gente conhecer textos e atores, e brincar, e ter um jogo que, tudo bem, é o que temos agora. Eu acho que é uma ferramenta que a gente tem que lançar mão até a hora de voltar, né? É bacana você ver uma, sei lá, entre aspas, peça de videoteatro acontecer ao vivo, né? Como, por exemplo, eu estou aqui congelada conversando com você, eu me vejo congelada. Não era isso que a gente tinha esperado, não era isso que a gente tinha combinado, mas é isso que acontece, é o momento presente, é a situação que vai definir, né, o que vai acontecer. Então, isso ainda tem de legal quando você vê um videoteatro, né? O que está acontecendo na hora. Mesmo quando a gente assiste por exemplo, um Big Brother, não é na hora, né? É editado, sei lá, como é que é o nome? Um reality. Não é bem um reality, né? Então, pelo menos a gente, num videoteatro, pode ter, olha, está acontecendo agora, deu ruim, é isso aí. Mas sim, teatro é teatro, né, gente? Um reality show tem um diretor que controla tudo aquilo, né? Aí que eu digo que direciona as pessoas dentro do... Né? Sim. E como foi sua participação no Festac? Sabemos que você foi uma jurada muito importante para a gente, e os grupos se apaixonaram muito por você, pela profissional que você é. Queria que você falasse um pouco mais sobre sua participação no festival. Foi muito legal, eu adorei. Eu fiquei muito feliz, assim. Ver jovem fazendo teatro é tão refrescante. Você se lembra por que você começou a fazer. Porque o teatro tem esse potencial de apaixonamento, né, de criação, de ligação com o divino, com Deus, com o Criador, enfim, cada um vai fazer a sua, né, vai ligar os pontos dentro dele, né, mas foi muito rico, eu gostei muito dos trabalhos, e acho que mais uma vez a gente comprova o quanto você ter a experiência, ter a oportunidade de fazer teatro na sua vida é transformador para a sua vida, seja qual for a sua profissão. Né? A gente não sabe se essas crianças, ou se esses jovens estudantes vão ser atores, né? Ou vão seguir a profissão. A verdade é que poucos ficam. Poucos, né? A grande maioria vê que é uma roubada, uma roubada maravilhosa, mas vê que é difícil e vai descobrindo outros caminhos e tal. Mas fica muito evidente que é uma experiência que vai dar uma outra formação para essa pessoa, vai dar uma outra percepção para essa pessoa. Então o teatro, ele é como uma ferramenta de educação, ele é fenomenal. E sempre será. Eu acho que nunca vai se perder isso, né? Eu também acredito que não. E, ó, a produção acabou de me falar aqui que teve uma pessoa que ficou com ciúmes, você só mandou beijo pra Josi e não mandou beijo pro Ricardo Leite. Ricardo Leite também é muito importante na minha vida profissional. Foi com ele que eu comecei. Por isso que
desculpa, eu tinha pensado em você, Ri, mas aí fugiu. Muito importante, Ricardo Leite, Luiz Rey, Sara, pessoas que fizeram parte, né, de quando a gente era muito jovem, muito apaixonado e muito afim de criar, e a gente se encontrava num apartamento para fazer performances, no banheiro, na cozinha, a gente fez muita coisa interessante, também foi fundamental. Essas experiências você vai levar para a sua vida, né? Polacchini, mentora de tudo, maravilhosa, também super presente na minha vida, na nossa vida iniciante, artista iniciantes. Mas o que eu estava falando? O que eu queria falar também sobre essa história dos festivais só coisa boa, só coisa boa. Mas tem uma coisa que é perigosa, né? Que é quando você vê que os alunos ou os estudantes, os alunos de teatro, os atores jovens que estão começando numa carreira amadora e que quando você percebe que eles ficam cooptados pelo mestre entre aspas, o diretor, né? Mas que eles não têm nenhuma autonomia sobre o que está sendo feito, que eles não têm, de fato, um entendimento, uma compreensão daquilo que eles estão fazendo. E isso é um perigo. É um perigo porque quando você está na posição de diretor, parece que já mudou tudo, né? Você tem uma cadeira, você tem muda. Alguma coisa acontece que muda e, na verdade, é só uma função. Né? Você é só um condutor, claro que sem diretor a gente... Hein, Nath? Acho que o áudio dela também caiu. Agora voltou. Agora eu tô te ouvindo. Me mexendo. Olha lá. Voltou. Bom, tá no fim, né? Não, e aí eu acho que isso é uma coisa perigosa. Mas isso a gente tem, acho que, em qualquer área, em qualquer profissão em que tenha um posicionamento e um poder, né, dado a alguém. E aí eu percebi um pouco isso no festival. Ele sabe o que ele está fazendo lá. E isso é o que, como espectador, te apaixona. Né? E eu acho que assim, ainda mais esse período do festival que era grupos estudantis, eu acho muito importante esse papel do diretor de ser o condutor, mas também ser aquele que vai conversar, que vai ouvir as suas ideias, que vai trabalhar em conjunto com você. Eu acho que isso vai ajudar no seu estudante, no seu aluno, estar na peça, no desenvolvimento. Sim. O Grotowski, ele tem um texto que ele fala sobre o diretor, que o diretor ele é um espectador. Ele é um cara que assiste, ele é um cara que assiste atores criarem. Então ele vai dando, claro, estímulos, né? Ele vai dando encaminhamentos e tal, mas ele assiste aquela criação nascer. E a gente precisa disso. A gente, quando está em cena, estamos, né? Estou aqui, falta o lado de lá. Quem está do outro lado? Eu preciso que você me dê esse olhar, porque eu já não sei muito quem eu sou, né? Mas é um trabalho delicado. E a gente sabe que gente muito jovem e historicamente se envolveu com grupos ou com diretores e que teve um ego meio destruído, ficou meio atrapalhado por se perder no meio de um processo artístico. Sim. Que também faz parte do processo artístico esse se perder, o que é maravilhoso, mas que também tem os seus riscos. Então eu acho que a função do diretor ela é muito importante, ela é muito delicada. E nos festivais estudantis fica muito claro o diretor que está conduzindo aquele grupo, né, com autonomia, né, e como um educador, como um condutor,
como um quem trabalho está fazendo coletivo, né? um trabalho coletivo, genuíno, exatamente, de todos, porque o teatro é sempre de todos, né? Não tem, é de equipe, você não faz sozinho, nem se for um monólogo você faz sozinho, porque você vai precisar do cá, da luz, né? Você está sempre do diretor, da música, da cadeira que tem que estar ali, você precisa do outro, né? Então, isso fica muito evidente também nesses festivais, assim, quando o diretor aparece na frente de tudo e as crianças estão fazendo, ou os jovens estão fazendo, não tem a menor noção do que eles estão fazendo. E isso acontece em teatro profissional também. Você olha e você fala, nossa, mas eu não acredito em nada, isso não tem... O que eles estão falando? Eles não sabem do que eles estão falando. Você fica com uma sensação, né? Faltou esse trabalho de estudo que entra no trabalho coletivo. O estudo, né? Você tem que estudar, você tem que saber quem é o seu personagem, o que o texto fala. É o É, estudo. eu acho que quando isso acontece num trabalho, assim, alguma coisa aconteceu que embolou o meio de campo, alguma coisa não tá se comunicando. E claro, né, tem texto bom, tem texto ruim, tem trabalho de ator bom, tem trabalho de ator ruim, tem direção boa, direção não, tem tudo, então são muitas variáveis, né? Sim. E eu recebi aqui uma pergunta que eu acho interessante. Qual teve algum espetáculo que te marcou no festival? Você achou, nossa, que lindo. Ah, vários, vários. Teve um dos adolescentes que eles estavam meio que num. Parecia uma coisa do Gogol, o Diário de um Louco, um diário de um louco coletivo, que eles estavam num, num manicômio. Eu gostei muito do trabalho individual de cada um. Isso era mais interessante do que o todo, do que o conjunto. Mas eles tiveram um trabalho de construção, de conceitos, de estar em situação, de trabalhar com o jogo ali, que eu fiquei encantada com o processo deles de criação. Não tinha ninguém perdido ali, todo mundo sabia o que estava fazendo. E teve um. Tiveram muitas coisas legais. Muitos. O infantil, muito legal, era um infantil. Eu não lembro mais dos nomes, aí você tinha que me refrescar a memória. Você tem alguma coisa aí que aí a gente fala? Aqui eu não tenho escrito, mas eu posso, dependendo do qual se falar, eu vou lembrar o nome. Ou o Fernando Pereira também, ele está aqui ajudando a live. Ele também pode Ele ajudar a sabe gente. tudo. Ele sabe. Engraçado, né? Esse me marcou. Esse que Eu você sei que estava tinha falando mais é o um Diálogo muito sobre a legal. Loucura. Era Diálogo sobre a Loucura. Olha, acabou de falar aqui. Diálogo sobre a Loucura, e eles tinham dois espetáculos, um infantil e um que era, né, adolescente. Os dois um processo de criação muito legal, verdadeiro, sim, muito legal, adorei. E que mais? E teve um outro que a gente amou, né? Que era Teve. Teve um infantil, não era? O infantil, ele. Agora eu não lembro o nome do infantil. Mas o eu acho infantil, que acho que a foi o gente pode. melhor de todos também. O infantil É o foi não, top. To Be or Not To Be a Kanga? To Be a Kanga? Não, esse To Be or Not To Be era desse mesmo grupo que é de uma escola, Sim. eu acho, também. De uma escola aqui na Vila Leopoldina, que acho que era o mesmo, era do mesmo processo, muito bacana. Agora, o outro que a gente gostou era um outro infantil Figurinha completo, carimbada? esse. Figurinha carimbada. Figurinha carimbada. Acho que eles ganharam, né? Sim, acho que sim. Muito legal. E, e para você, qual é a importância e o dever de um jurado em um festival estudantil? Então, eu acho que ele tem essa.
essa incumbência também de trazer luz, né? De gerar uma reflexão, de mostrar caminhos. Olha, é bacana porque é bacana porque eu percebo que você está entendendo o que você está falando, porque você está lidando com a palavra, né? Porque você sabe qual é a sua ação, o que você está fazendo ali, que história é essa, o que significa essa história no lençol de baixo, né? Né, a gente procurando mais para baixo. E eu acho que o jurado, ele, em vez de ele falar, eu gosto disso, eu não gosto, isso é legal, ai, achei péssimo, vocês são péssimos. Pô, não, né? É uma função muito importante também, porque o jurado pode acabar com a vida de uma pessoa, né? Assim como sei lá, um professor também pode, né, acabar com você, falar uma coisa que você nunca mais vai esquecer e que você vai ter que superar isso depois, né? Se Então eu superar, acho né? que se superar, às vezes é insuperável, né? Mas você não conhece a história da bailarina? Da bailarina que ela era bailarina e aí ela deixou de ser bailarina. Muitos anos depois veio um grande coreógrafo na cidade dela, que ela tinha estudado com ele, e ela encontra ele no final do espetáculo e fala assim: você acabou com a minha carreira. Por sua causa eu parei de dançar. Aí ele falou: você parou por quê? Eu não me lembro de você. O coreógrafo falou. Ela falou: porque você me disse que eu não tinha talento, que eu nunca seria uma bailarina. Aí ele falou: olha, eu não lembro de você, e eu não lembro o que eu te falei, mas o que eu sei é que você não é uma bailarina. Porque se você fosse, você teria continuado, não teria, né? Não é porque eu falei para você que você é ou não é, você não teria parado. Que é aquela discussão que independe de você ter talento, ser bom, ter sorte, ou não, depende de uma coisa que Rainer Maria Rilke, que é que tem aquele livro que chama Cartas ao Jovem Poeta, ele fala: se você não consegue parar, é porque é ali que você simplesmente não consegue parar. Então, quando as pessoas me perguntam, por que você faz isso? Quando a minha mãe fala para mim, mas por que você não desiste? Por que você não desistiu? Porque esse teatro... Porque você não consegue parar. Isso não tem a ver com se você vai ter grana, sucesso, se você vai Tem ser a ver com amor, né? excelente. Tem a ver com alguma coisa que é tão profunda, tão que te revolve, que fica te revolvendo. Você tem que continuar, você não para. Não adianta ninguém te falar nada, que você fala, é isso aí. E isso Sim. é o ser. Então, você vai ouvir tudo, eu já ouvi de tudo, que eu era incrível, que eu era péssima, né? Tudo, já ouvi de tudo. E aí? Né? Então, por que acontece a história da professora, Então, você da estava falando bailarina? da questão do jurado. O jurado, ele às vezes É pode... Ele tem que tomar um cuidado. acabar com uma pessoa, ela vai ter que superar depois, mas não é porque te disseram que você é assim ou assado que você vai deixar de ser. Você vai fazer o que você quer fazer, você vai fazer o que... Se você desistiu porque alguém falou isso pra você, é porque você não é isso que ele fala pra ela. Se você desistiu, é porque você não é. Sim, Não me responsabilize, né? sim. E você acha importante o incentivo incentivar as pessoas a participarem de festivais? Quando você, como professora, você incentiva? Super. É hora de voo, é hora de palco. Eu incentivo fazer na praça, fazer teatro de rua, fazer em espaço pequeno, num lugar íntimo, dar um jeito de fazer para você ter experiência. Porque é uma carreira que se constrói com fazer, com hora de voo, Sim. E hora de palco. como você enxerga a cultura após essa crise? Nossa,
lona, né? A gente está numa lona, a lona das lonas. Eu acho que o teatro, ele volta, ele tem para quem falar. Sempre vai ter alguém que vai querer ouvir, vai querer participar. Eu sou muito, acho que otimista nesse sentido. Eu acho que, sei lá, se a gente pensar no que vai acontecer com a gente esse ano, a gente não sabe. Mas eu acredito que, olha é a minha viagem, tá? Mas eu vou falar o que eu acho. Eu acredito que quando tudo isso passar, tudo não, porque não vai ser tudo de uma vez. Mas sei lá, se em algum mês, em outubro, a gente consiga já ter algumas apresentações. Eu acho que o teatro vai ter um lugar de exclusividade. Sendo bem otimista e apaixonada pelo teatro, mas como eu sei que tem um monte de gente no mundo, graças a Deus. Então, assim, o que acontece? Ninguém mais vai aguentar assistir Netflix, Amazon, Globoplay, nem novela. Todo mundo vai querer ter essa experiência. Então, eu acho que o teatro vai poder se desenvolver com com um grupo pequeno de pessoas, num teatro íntimo, né? Num giro também, sei lá, se é exclusivo, você tem que talvez pagar mais, ou não, ou vamos fazer para a gente ir aquecendo, para a gente poder voltar. Eu acho que ele vai ter um lugar de exclusividade. Eu acho que as pessoas vão morrer de vontade de ir numa peça. Eu vou querer muito ver uma peça quando eu sair daqui. Eu vou querer muito fazer alguma coisa quando eu sair, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que está ao nosso favor, assim, das pessoas quererem falar, nossa, olha o que é teatro, olha como o teatro é legal, olha como ele é vivo, olha como ele é de troca, de contato. E aí eu fico pensando assim, um monólogo, duas pessoas, um duo, no máximo um trio, com uma sala com pouca gente, arejada, entendeu? Sem ligar o ar-condicionado, que eu acho que o ar-condicionado ele que é um problema, não sei como que a gente faria. Mas eu acho que a gente vai encontrar um lugar desse até que a gente volte e possa de novo fazer espetáculos grandes, com muita gente. E eu acho que elas vão estar sedentas para assistir uma peça grande, um musical. Então, quando eu voltar, eu acho que vai bombar. Quando as pessoas se sentirem tranquilas. Talvez depois da vacina. Sim. Tomara que não demore muito a vacina, né? Eu espero Eu também. E espero. tivemos Se mais uma. demorar, se fala. Não, se demorar, pode falar. Não, porque se demorar 2 anos é muita lona pra gente. Aí é. Aí só vai ter espaço para exclusivo. Sim. Mas eu acredito que 2021 Será um ano bom. já vamos ter alguma. Ou então um tratamento. Ah, toma, né? Eu tava lendo que tem uma célula de lhama que pode ajudar na cura do Covid-19. Tava lendo uma matéria no UOL falando sobre isso, então vamos esperar. Porque se tiver alguma coisa realmente efetiva, todo mundo vai falar, não, tudo bem, eu vou ficar gripado, mas eu tô muito gripado, mas eu vou tomar, vai ver a Covid como uma gripe, eu vou tomar e beleza, eu sei lá. Sim. A gente não sabe muito onde a gente está, né? Então, Não a gente não sabemos, sabe nada. realmente. E para você, o que é ser atriz? Foi uma pergunta que fizeram aí nos comentários. O que é ser atriz para você? Ser atriz ou ser artista? Ser artista, desculpa, eu queria É. errado. Não, é porque assim, ser atriz eu amo, mas eu preciso fazer várias outras coisas além de ser atriz. E também porque eu encontrei esses caminhos e eu me identifico com esses caminhos de dirigir, de ser educadora, de ser preparadora de atores ou diretora de atores, né? É tudo um conjunto. Ah, e o que é para mim?
tipo uma palavra, um bate-bola, é muito importante. Continua sendo muito importante, mesmo com tudo que acontece, né? Com todas as experiências que eu já, com todas as desilusões, com todos os processos bons e ruins, é sempre bom. Eu realmente acredito na arte como uma forma de cura, de cura no sentido não de que, tá, você tem um problema e aí você vai ser curado, definitivamente não é isso. É uma outra, é uma cura da alma, uma cura do humano, uma cura de você se enxergar, de você entender que você é humano, né? E que você precisa de muitas curas, sempre, Sei, sabe? sei. E a última pergunta, né? Daqui a pouco a gente já está indo pro início pro final da nossa live, Não. desculpe. Roseto Mazelli fez a seguinte pergunta: quem você acha que deveria assumir a Secretaria de Cultura? Fê. Eu tenho uma pessoa, não sei se vocês não devem nem conhecer, mas para mim ele é um dia ele com certeza vai ser o secretário de Cultura. Ele se chama Pedro Granato. Ele é muito bom. Yeah. Você já ouviu falar do Pedro? Pedro é um cara que está sempre... Fala. Eu não tinha escutado falar dele, não. E as pessoas ainda vão conhecê-lo mais, mas ele é um cara que já está trabalhando na secretaria de alguma maneira. Ele é muito legal, ele está sempre encontrando caminhos para tirar água de pedra. Ele é um cara que me inspira, um jovem que me inspira, assim. Diretor também, ator. Mas eu estou falando dele porque eu comecei a pensar, gente, quem que poderia ser secretário de cultura? Não sei, tem que entrar alguém que consiga ser da nossa área, que consiga ter esse olhar, né? Realmente é muito infeliz chamarem, o que queriam que imaginavam que ia ser, né, com a Regina Duarte? Ela é de outro mundo, ela está em outro lugar já, é outra história, né? Sim. Tô vendo aqui que falta menos de 1 minuto para nossa live acabar, porque, gente, o Instagram só libera 1 hora de live. Eu gostaria de te agradecer muito, Einat, por ter aceitado o nosso convite, participar da live. Saiba que você é muito importante para o festival. Você está fazendo parte da história do início do nosso festival. Você trouxe uma bagagem muito importante para os grupos que participaram desse festival. Muito obrigado. Ai, obrigada a você, Fernando. Vocês também são super importantes para mim. Eu gostei muito, foi uma experiência incrível e gostei muito também de poder falar de teatro, lembrar que eu sou artista, atriz, que agora está meio complicado. Mas aí estamos fazendo os projetos, para quando voltar a gente está ali, né? Deixar tudo pronto. Obrigada, agradeço. Gente, lembrando que quinta-feira, às 6 horas da tarde, a gente vai ter uma live com o diretor José Rafael. Ele participou do festival com a peça dele. E, gente, um beijo, a live está terminando. Tchau! Beijo, obrigada! Tchau!